Boa tarde. O presente estudo foi realizado pelas alunas Amanda Dias Batista e Beatriz Conte e foi orientado pelo Dr. Fábio Mitsu Lima. O tema do trabalho é o uso do sistema CRISPR em combinação com a iPSC na terapia da beta-talassemia. Antes de mencionar a nossa proposta terapêutica utilizando ambas as técnicas, vamos introduzir primeiramente a beta-talassemia. Bom, a beta-talassemia é uma doença genética que causa diminuição ou ausência da síntese da beta-globina. Geralmente, os pacientes eles apresentam uma menor sobrevida em decorrência de algumas complicações relacionadas. Alguns pacientes que possuem as formas mais graves, eles necessitam de transfusões regulares de sangue e a longo prazo eles podem sofrer complicações relacionadas à sobrecarga de ferro. A única cura disponível é o transplante de medula óssea. Porém, existem ainda alguns fatores que vão dificultar a utilização em alguns casos. Em vista disso, o sistema CRISPR-Cas9 e as células pluripotentes induzidas a iPSCs, elas são tecnologias que atualmente vêm sendo estudadas em conjunto para o tratamento de doenças do sangue. Alguns estudos relataram que, de fato, ocorreu a correção da mutação da beta-talassemia em iPSCs de pacientes com a doença, restaurando assim a síntese da beta-globina. Nosso objetivo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre técnicas como CRISPR-Cas9 e iPSC para o tratamento da beta-talassemia. Na metodologia foi feita uma revisão bibliográfica fazendo pesquisas na base de dados como Cielo, PubMed, Google Acadêmico, além de artigos científicos e livros publicados entre os anos de 1962 e 2020. As palavras-chave utilizadas foram beta-talassemia, CRISPR-Cas9, iPSC e tratamento. A beta-talassemia é causada por uma mutação ou uma deleção no cromossomo 11, o qual está presente o gene HBV, relacionado com a síntese da beta-globina. Por consequência, ocorre uma produção eritroide ineficaz com intensa hemólise, levando a uma anemia de leve a grave, causando microcitose e hipocromia. Classificações da beta-talassemia, de acordo com as alterações moleculares, são beta-talassemia 0, em que se tem a ausência da produção da beta-globina, beta-talassemia mais, onde ocorre a diminuição considerável nos níveis de beta-globina, e a beta-talassemia silenciosa ou beta++, que refere-se à diminuição discreta na síntese da beta-globina. As classificações clínicas da beta-talassemia são beta-talassemia maior, intermediária e menor. Na beta-talassemia maior, os pacientes possuem ambos os genes da beta-globina mutados, sendo que quando homozigotos para a doença beta-0, beta-0, os pacientes não produzem beta-globina, impossibilitando a produção da hemoglobina A. Em casos mais raros, quando heterozigotos beta-0, beta+, ocorre uma diminuição da síntese da beta-globina, consequentemente levando a uma redução da produção de HbA. Essa talassemia ocorre entre o 6º e o 24º mês de vida, sendo que os primeiros sinais e sintomas são atraso no crescimento, palidez e hepatosplenomegalia. Se os pacientes não aderirem ao tratamento da forma adequada ou se forem submetidos a transfusões tardias, eles podem desenvolver complicações graves, como musculatura fraca, icterícia, aumento da hematopoese extramedular e uma das características mais evidentes, que é as alterações esqueléticas, que são decorrentes da expansão da medula óssea. Os pacientes são dependentes de transfusões regulares de sangue, que a longo prazo faz com que ocorra a sobrecarga de ferro. Dessa forma, se faz necessário o uso de quelante de ferro. Para o diagnóstico é feito um hemograma, onde os níveis de hemoglobina total estarão entre 3 a 7 gramas por decilitro. A hemoglobina fetal estará aumentada de 60% a 90%. A hemoglobina A2 estará elevada ou normal e os reticulócitos estarão entre 5% a 15%. Os índices hematimétricos, como o VCM, HCM e CHCM, estarão diminuídos e o RDW elevado. Clinicamente, observa-se uma anemia grave com intensa microcitose e hipocromia, podendo ocorrer hemólise, além de identificar poiquilocitose como codócito, esquizócito, dacriócito, esferócito e algumas inclusões eritrocitárias, eritroblastos, evidenciando uma policromasia discreta, mas também pode ser encontrado pontilhado basófilo e corpúsculo de Raujoli. Esses
Pacientes eles já apresentam nos primeiros anos de vida uma anemia de leve a grave e geralmente não necessitam de transfusões regulares, podendo sobreviver até a segunda década de vida sem essa terapia. Entretanto, podem haver complicações como deformidades ósseas, atraso no crescimento, cardiopatia, dentre outras. E essas manifestações elas podem ser indícios para início da terapia transfusional crônica. Como citado anteriormente, as transfusões regulares de sangue não são necessárias, exceto ocasionalmente em alguns casos, mas mesmo assim os pacientes apresentam sobrecarga de ferro, mas agora devido a um aumento da absorção intestinal, ocasionada por uma eritropoese ineficaz. O diagnóstico, a hemoglobina fetal vai estar entre 10% a 50%, podendo atingir 100%, a A2 maior do que 4% e a total em torno de 7 gramas por decilitro. Os reticulócitos estarão entre 3% a 10% e os eritroblastos em uma quantidade discreta. Além disso, podem ser observadas alterações morfológicas eritrocitárias parecidas com a da beta-talassemia maior, podendo ser de leve a moderada. Na beta-talassemia menor, os indivíduos afetados apresentam mutação em apenas um dos genes, sendo assim heterozigotos para a doença. Desta forma, eles são assintomáticos, tendo uma anemia leve. No diagnóstico, a hemoglobina total estará maior do que 10 gramas por decilitro em crianças, entre 10,1 a 12 gramas por decilitro em mulheres e entre 10,5 a 14,5 gramas por decilitro em homens. A hemoglobina 2 estará elevada, maior do que 3,5% e terá um aumento normal ou moderado da hemoglobina fetal. Além disso, o VCM e o HCM estarão diminuídos, o CHCM estará normal ou discretamente diminuído, e o RDW estará normal ou moderadamente elevado, e os reticulócitos estarão entre 2 a 5%. No esfregaço, pode-se evidenciar a presença ou ausência de codócitos, microcitose e hipocromia, tacriócitos e pontilhado basófilo. Tratamentos são feitos transfusões com a finalidade de normalizar o quadro anêmico, diminuir a absorção de ferro e suprir a eritropoese. Ela deve ser iniciada logo após uma confirmação do diagnóstico, que deve constar uma anemia grave com hemoglobina menor do que 7 gramas por decilitro. Também é feita uma terapia de quelante, que é indicada para pacientes que fazem transfusões regulares de sangue e que sofrem com a sobrecarga de ferro no organismo. A esplenectomia ela é indicada quando o paciente tem esplenomegalia e também é feito o transplante de medula óssea. É a única maneira disponível atualmente do paciente ter o tratamento curativo. O transplante ele pode ser feito entre familiares ou não, sempre seguindo os critérios de compatibilidade de HLA, e as complicações relacionadas à beta-talassemia elas vão ser amenizadas quando o transplante de medula óssea é realizado de forma precoce, mas nem sempre os pacientes eles conseguem encontrar doadores compatíveis de forma precoce. As IPSCs, que são as células-tronco pluripotentes induzidas, elas estabelecem um estado de pluripotência a partir da reprogramação celular nas células do próprio paciente. Elas são idênticas às células-tronco embrionárias, possuindo a capacidade de se proliferar, podendo se diferenciar e transformar-se em células especializadas, ou de se proliferar e permanecer indiferenciada pelo processo de autorrenovação. Esse método ele foi criado em 2006 pelos pesquisadores Kazatoshi e Takahashi. No estudo foram utilizados fibroblastos de camundongos que foram transfectados por vetores retrovirais que continham os 4 fatores de transcrições essenciais para a formação das células pluripotentes, que podem ser capazes de se diferenciar em diversos tecidos. CRISPR-Cas9 é uma tecnologia de edição de genoma que é derivada de um mecanismo do sistema imunológico bacteriano contrafago e transferência de plasmídio. Ela envolve 2 componentes essenciais, a Cas9, uma endonuclease, e um RNA guia, que tem de 18 a 20 nucleotídeos, que serve para guiar o sistema até o DNA alvo. Uma vez sendo direcionada até o núcleo, a endonuclease irá cribar a sequência PAN, localizada na extremidade 3' do DNA-alvo. Agora vamos introduzir alguns estudos que envolvem ambas as tecnologias, IPSC e o sistema CRISPR-Cas9, para o tratamento da beta-talassemia. Então, um estudo realizado por O e colaboradores no ano de 2016 demonstrou que utilizando o CRISPR-Cas9 para corrigir mutações presentes no
no gene da beta-globina, poderia produzir HBB in vitro e melhorar a síntese de hemoglobina in vivo, utilizando IPSCs do próprio paciente. Dessa forma, células que continham a mutação homozigótica 41-42 do gene de HBB foram obtidas e foram reprogramadas em iPSCs. O sistema CRISPR foi utilizado como editor de genoma e, em seguida, o gene normal foi usado no reparo, dessa forma, obtendo a correção do gene. Posteriormente, foi realizado um sequenciamento, evidenciando que a mutação foi corrigida. Além disso, os pesquisadores observaram que as iPSCs que obtiveram a correção pelo sistema CRISPR exibiram cariótipos normais, concluindo assim que houve a correção do gene. Dessa forma, para avaliar o processo in vivo, as células corrigidas foram introduzidas em camundongo seed e posteriormente foram analisadas histologicamente, evidenciando as 3 camadas germinativas, como endoderme, mesoderme e ectoderme. A fim de se analisar a diferenciação hematopoética das células iPSCs do paciente, as corrigidas, incluindo as células embrionárias humanas, todas elas foram submetidas à cocultura com células estromais ou P9 individualmente. Na citometria de fluxo, as células CD34 positivas que foram originadas a partir de células corrigidas e de células do paciente mostraram uma porcentagem de 3,1 e 2,8. E esses dados sugerem que as células corrigidas e células do paciente são capazes de se diferenciar hematologicamente in vitro. Para analisar a diferenciação hematopoética in vivo, foram utilizados camundongos imunodeficientes que foram submetidos à irradiação e divididos nos respectivos grupos: células tronco embrionárias humanas, células corrigidas, células do sangue humano, células do paciente, células de cordão umbilical e o grupo alpha-MAM. Posteriormente, as células hematopoéticas oriundas desses grupos foram injetadas nos fêmur direito das fêmeas de camundongos. Foi realizado um hemograma, o que evidenciou que os níveis de hemoglobina nos grupos que obtiveram a correção de sangue humano, de cordão umbilical e células tronco embrionárias humanas foi maior os níveis de hemoglobina comparado aos grupos alpha-MAM e os IPSCs do paciente. Também foram analisados os respectivos marcadores por citometria de fluxo e mostrou que esses grupos estudados apresentaram níveis maiores desses marcadores comparado ao grupo alpha-MAM. Após as análises, os camundongos foram sacrificados e as células da medula óssea dos fêmurs, tanto direito como esquerdo, foram obtidas e analisadas por citometria de fluxo. Na citometria de fluxo foram utilizados os respectivos marcadores, sendo que nos grupos estudados, os níveis desses marcadores estavam maiores do que no grupo alpha-MAM, evidenciando assim que houve hematopoese em camundongos transplantados. Também foi avaliado a síntese de HBB in vivo por citometria de fluxo, o que evidenciou que os níveis de HBB nas células corrigidas foi maior do que nas células iPSCs do paciente, e também foi utilizado o Western blot, que observou que as células corrigidas apresentaram níveis maiores comparados aos iPSCs do paciente. Então, esses resultados sugerem que as células tronco hematopoéticas que foram derivadas das células que obtiveram a correção são capazes de sintetizar HBB in vivo. Outro estudo realizado por Song e colaboradores no ano de 2014 demonstrou a eficiência da diferenciação hematopoética melhorada de iPSCs que foram originadas de pacientes com beta-talassemia e que obtiveram a correção pelo sistema CRISPR-Cas9. Para o estudo, foi escolhida a mutação homozigótica CD17, e sendo que as células do paciente elas foram obtidas e em seguida foi induzido em estado de pluripotência in vitro, formando iPSCs, para que assim a mutação fosse corrigida pelo sistema CRISPR-Cas9.
Os pesquisadores utilizaram dois grupos de células iPSCs, um derivado de células tronco embrionárias e outro derivado de células de um paciente com beta-talassemia. Para a correção do gene, as células foram colocadas em meio de cultura para sua expansão e posteriormente foi realizada uma PCR para verificar se houve de fato a correção do gene, sendo que no gel evidencia a formação de 3 bandas nos clones que obtiveram a correção. Além disso, foi realizado um sequenciamento, sendo que os picos de nucleotídeos adenina e timina ficaram sobrepostos e estão relacionados aqui, representados pela letra W, evidenciando que os clones foram corrigidos e apresentaram cariótipos normais. Foram selecionados 2 clones corrigidos para diferenciação hematopoética e conseguiram se diferenciar nas 3 camadas germinativas in vitro, sendo evidenciado no método de imunofluorescência utilizando os marcadores AFP relacionado à endoderme, a SMA relacionado à mesoderme e nestina relacionado à ectoderme. Também foi realizado a diferenciação hematopoética in vivo, evidenciando o surgimento das 3 camadas germinativas endoderme, mesoderme e ectoderme nos genes que obtiveram a correção. Foi realizada uma citometria de fluxo utilizando os respectivos marcadores para as células progenitoras hematopoéticas e a porcentagem de cada um deles foi menor no grupo que possuía a mutação comparado ao grupo de células embrionárias humanas. E os grupos de células corrigidas apresentaram uma eficiência de diferenciação melhor do que no grupo que possuía a mutação. Também foi realizado uma extração do RNA mensageiro e foi realizada a quantificação da expressão do gene de HBB. Como mostrado aqui no gráfico, os grupos corrigidos apresentaram um aumento da expressão em comparação com o grupo mutado. Para avaliar a capacidade de diferenciação hematopoética, as células tronco hematopoéticas foram diferenciadas nas linhagens eritroide, na unidade formadora de colônia dos granulócitos, eritrócitos, monócitos e megacariócitos, na unidade formadora de colônia monocítica, granulocítica e granulomonocítica. Foi observado que as células progenitoras hematopoéticas provenientes das células mutadas conseguiram se diferenciar em diversas linhagens sanguíneas, mas a quantidade era baixa, principalmente na linhagem eritroide, quando comparado com o grupo das células embrionárias humanas. Os grupos que obtiveram a correção apresentaram uma melhora na diferenciação e os números de células de linhagem eritroide teve um aumento considerável. No método de Western blotting, os genes corrigidos apresentaram bandas correspondentes à produção da proteína do gene de HBB em relação às células mutadas que tiveram ausência. O mesmo vale aqui para quantitativamente, que os genes corrigidos apresentaram expressão e o gene mutado ausência. Por fim, a beta-talassemia é uma doença genética decorrente de mutação ou deleção no cromossomo 11, levando a uma diminuição ou ausência da beta-globina, levando a complicações como doenças cardíacas e ósseas, anemia e hepatoesplenomegalia, que vão culminar para a diminuição da expectativa de vida. Um do tratamento que tem como finalidade obter a cura é o transplante de medula óssea, porém tem alguns fatores relacionados que impossibilitam sua utilização de forma definitiva. Então, alguns estudos utilizam células que contêm a mutação ou deleção no cromossomo 11, inserindo 4 fatores de transcrição essenciais para a indução de pluripotência, gerando iPSCs que posteriormente vão ser corrigidas por meio do sistema CRISPR-Cas9, que é um editor de genoma de origem bacteriana e que possibilita a clivagem de DNA em pontos específicos. Então, uma vez essas células corrigidas, elas podem se diferenciar em células hematopoéticas que podem dar origem a precursores eritroide funcionais que são capazes de sintetizar a beta-globina. Dessa forma, essa proposta pode ser utilizada futuramente para aplicação na pesquisa clínica.